enfim. Tá Mas eu certo. entendi o seu ponto. Stai, você tem um working paper chamado Bozo or Mito, Ruling as an Outsider in Brazil, junto do Marcelo Gibler. Nesse, vocês constroem um modelo de sinalização em que o presidente pode ser Bozo ou Mito e ele pode governar construindo uma nova elite ou como homem do povo, usando a opinião pública para governar. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo rapidamente o que é o modelo de sinalização e usasse os termos do artigo para encaixar nisso. Aí veio o Bolsonaro. O Bolsonaro falou assim, cara, eu não vou fazer. Ele tem uma entrevista que ele falou assim, cara, se é para fazer o que se fazia antes, esse tal desse presidencialismo do toma lá da cá, né, eu nem ia me candidatar. Acho que ele falou na Jovem Pan isso, se não me engano. Isso, ele vai falar isso assim, né? Tá, mas tudo bem, cara, beleza, né? Tá concorrendo a presidente, vai falar o que as pessoas querem ouvir, né? Naquela época, as pessoas, a questão da corrupção estava muito saliente na opinião pública, né? Tava muito, as pessoas estavam, falavam da nova política isso. E tal. Que é Lava Jato. Exato, só que tem um problema. O problema é o seguinte, cara, tudo bem, mas como é que você vai fazer isso, né? Porque ainda assim você não vai conseguir eleger a maioria. E não era só ele que dizia, né? O João Moedo dizia a mesma coisa, a Marina sempre disse a mesma coisa, né? A Marina falou assim, não, vou montar a coalizão por ideias e não por ministério. Por bandeiras, né? Por bandeiras, pautas. Que é basicamente a ideia dele também, né? O Bolsonaro tentou fazer isso, né? Quer dizer, falava isso. E aí a pergunta, tá, mas como é que você vai conseguir construir esse negócio? Né? E aí que vem a ideia do paper, né? O Bolsonaro, ele sempre foi um cara meio outsider, muito embora ele seja um político veterano de vários mandatos, ele sempre foi considerado um cara do baixo clero, né? Nunca não ganhava... E outsider porque ele não estava ali na linha sucessória natural para virar presidente. Isso, ele não era indicado para as comissões, ele não fazia essas coisas assim. E ele, então assim, a classificação talvez mais correta seja o Maverick, né? O cara que é meio independente, meio assim, né? Quer ser o cara diferentão. Então tem uma votação que eu me lembro que ele fala assim, ele falou assim, senhor presidente, voto não, porque se votasse sim, como o meu partido quer, eu estaria no mensalão. Né? Como eu não estou no mensalão, eu voto não. Então ele votava contra o partido, ele fazia esse jogo, né? Então ele sempre foi um cara meio visto como um outsider. E assim, esse cara, ele não vai, como é que ele vai governar, né? Sem fazer uma coalizão. E a gente observa que no primeiro ano dele, ele de fato, se você olhar para a taxa de coalescência, né? É pequena. É pequena. Ele botou caras que não eram nem de partido, né? Assim, militares, né? Militares, botou assim, se você olhar a composição ministerial dele, realmente não tem representatividade na base, muito pequena na base dele. E aí, como é que ele... Mas aí ele foi lá e conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Né? Conseguiu aprovar. Como é que ele conseguiu fazer isso? A gente fala, ele fez o que na literatura da ciência política se chama going public. Né? Ele trouxe as questões para o público, né? E aí o público atuaria forçando o Congresso a implementar as pautas que ele gostaria de fazer, no caso a Previdência, por exemplo. Né? Mas a pergunta é, por que o público apoiaria o Bolsonaro? Né? Por que ele faria isso? E aí vem a questão da sinalização. Né? Finalmente vem a questão da sinalização. Chegamos na pergunta. Peço desculpas por isso. Não, mas tranquilo, vamos lá. É a questão da sinalização, que é o seguinte: o público está cansado de roubalheira, né? Está cansado de corrupção, falando bem do jeito mais popular possível. Está cansado da roubalheira. Mas aí tem lá o Bolsonaro, que é até um cara, né, outsider e tal, mas como é que eu sei que esse cara não é um corrupto, né? Não é um ladrão, né? Não é um cara que vai fazer a mesma coisa que fazer isso. Eu só vou apoiar o cara, só vou apoiar as pautas dele, se eu souber que se eu vou para a rua lá, né? O público só vai para a rua, se ele souber que esse cara aí ele tem algum sinal, né? Algum sinal de que esse cara aí ele é um cara honesto. Quer dizer, eu sou eleitor, eu nunca vi o Bolsonaro num cargo executivo, porque acho que ele nunca assumiu também, e eu não sei exatamente como seria um governo dele,
consequentemente, quer dizer, eu não conheço o tipo dele, né? Eu não sei como é que seria um governo com esse cara. Exato. Aí ele me dá algum sinal, né? E esse sinal Então, aí ele pode ser. Então, aí vem o tipo, né? Obrigado por me dar essa questão, o gancho. esse gancho aí. Eu não sei o tipo dele. Ele pode ser mito, né? Que daí é o, é o que os caras chamam, né? Os bolsonaristas chamam ele, o mito. Ou ele pode ser, sei lá, o Bozo, né? Que daí os opositores lá, os caras da esquerda, esse é o Bozo, né? Bozo, palhaço, né? Uhum. Eu não sei se ele é um cara honesto, um mito, né? Que vai mudar o establishment, não sei o quê, ou se ele é um Bozo, mais um palhaço aí, né? Que assumiu que vai vai proteger a família dele, vai querer enriquecer, etc. Aí a pergunta, como é que eu consigo, que tipo de sinal que eu posso enviar que talvez seja informativo, ou seja, o que é um sinal informativo? É um sinal que revela o tipo do cara, né? Que faz o seguinte, um mito faria isso e um Bozo não faria isso, né? E aí a gente falou assim, cara, eu acho que o Sérgio Moro, ele seria esse sinal, ele poderia ser esse sinal. Essa é a teoria, né? E, inclusive, não é uma teoria nossa, né? Tem muita gente que pensou, não, o Moro, ele pode garantir uma certa credibilidade ao compromisso do Bolsonaro com o combate à corrupção. Por quê? Porque o Sérgio Moro, cara, o juiz da Lava Jato lá, É personificação da honestidade, né? Exato, ele é o super-herói, né? O super Moro, não sei o que. Isso é, assim, claro, isso é visto. Obviamente, isso não é uma unanimidade, o pessoal mais ligado à esquerda, etc., não vai achar isso. Mas acho que é seguro dizer que, para a maior parte do público, né, daquela época, o Sérgio Moro era identificado como um combatente. Com certeza, todo mundo queria o Moro de ministro, enfim. Então, beleza, assim, aí ele emite esse sinal que ele é mito, né? Não, então a pergunta é: será que é suficiente o sinal para ele ser? Será que nomear o Moro é um sinal forte o bastante para criar um equilíbrio separador, né? Para separar o mito do Bozo? Porque daí o que acontece? Qual é a ideia? Eu observo que está o Moro lá e daí eu vou apoiar o cara. Eu vou na rua lá. Aí quando eu apoio o cara, ele não precisa montar a coalizão, ele não precisa distribuir de ministério para governar. Exato. O público me apoiando e xingando o Congresso se mexe para aprovar. Ele, o Bolsonaro está com apoio popular, então eu vou lá e vou apoiar ele, mesmo sem dividir o poder. Então, por isso que ele pode governar como outsider num regime tipo do brasileiro, né? Então, ele joga para a sociedade a pressão no Congresso. E aí, o nosso modelo ele é meio anticlimático, porque ele diz assim, olha, se o equilíbrio separador, né, ele vai existir sob certas condições. Tá? Por exemplo, o custo de formar uma coalizão, uma nova elite, que a gente vai chamar, o Bolsonaro construiu uma nova elite, ele faz o partido dele, e aí ele nomeia os amigos dele para os cargos e tal, e consegue construir uma nova elite, consegue uma nova coalizão que permite ele governar, né? Se esse custo for muito alto, né, ele tem que ser alto bastante, né? O Moro ele tem que ser um cara suficientemente eficaz no combate à corrupção, ou seja, ele tem que, se o Bolsonaro fizer uma coisa errada, o Moro tem que ter uma alta probabilidade de pegar ele, né, uma probabilidade razoável de pegar ele. A punição de se pegar o cara e fazer uma coisa errada tem que ser suficientemente alta. Então, assim, a gente tem condições que vão mostrar que esse equilíbrio vai ser separador, né? Mas a gente não, mas também vai existir sob certos parâmetros, vão existir equilíbrios agregadores, ou seja, onde sinalizar o Moro, né, nomear o Moro não vai ser informativo, né? Tanto o mito quanto o Bozo, o honesto quanto o desonesto, podem nomear o Moro sob certas condições. Isso que a gente encontrou. Legal. E aí, esse working paper, ele é da versão dele é dia 24 de março, tá? Logo no início da pandemia. Aí, desde então, o Moro foi embora, né? E o Centrão se aproximou aí do governo, né? Já tem alguns elementos do Centrão compondo aí os ministérios, inclusive com a recriação do Ministério das Comunicações.
Minha pergunta no final das contas, o Bolsonaro revelou outro tipo? Como é que você vê essa transição para o Centrão no governo? Então, o que acontece, né? A gente usa esse modelo, ele é um framework, assim, que a gente, obviamente, né, nosso paper, então acho que é um framework, que a gente vai dizer que é um framework adequado, rico bastante para usar, para analisar os diversos acontecimentos da política brasileira e ver como é que isso vai impactar a situação, né? Então, olha só, a gente escreveu esse paper, a gente tem orgulho, né, entre aspas, de falar isso, a gente escreveu antes do Moro sair, né? Eu estava pronto lá antes do Moro sair e tal. E aí o que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa, né? Então teve lá o caso do Rashid, né? O que é o Rashid? Como é que o Rashid afeta o nosso modelo? É que agora a probabilidade, o prior que as pessoas tinham sobre o Bolsonaro, né? Isso mexe no prior que as pessoas têm sobre o Bolsonaro. Assim a gente descobre que o cara tem o Rashid lá, né? O denúncio e tal. Imagina que as pessoas, antes do Moro ser nomeado, as pessoas achavam que o Bolsonaro ele tinha 51% de chance de ser honesto. Estavam na indiferença ali, né? Aí vem o tal do Rashid, isso joga para 49. Né? Então, assim, o prior das pessoas fica... Não, que a maior chance é do cara ser desonesto. Isso vai afetar o modelo. Isso torna mais difícil o equilíbrio. Isso torna mais difícil o equilíbrio. E aí veio a pandemia, né? O que na nossa interpretação a pandemia fez? A pandemia ela tem algumas questões aí. Ela impede o canal do público. Porque se você não pode ir para a rua protestar, você não consegue pressionar o Congresso. E rede social não funciona para isso? Não, tem que rede social, né? São os robôs, né? Robô. Agora, Entendi. na rua não tem robô. O cara tá lá, né? Tirar foto aérea e tal. Entendi. Né? Não tem um efeito político muito maior ver a avenida cheia. Exato, a Avenida Paulista cheia, né? Então, assim, você corta esse canal. Quando você corta esse canal, qual é o valor que o Moro tem para o Bolsonaro? Seja o Bolsonaro um mito ou um bozo. Perde totalmente o valor para ele. Olha só, então você está racionalizando o fim da relação, entendi. Então, quer dizer, possivelmente, se não tivesse tido pandemia, é menos provável que essa aproximação com o Centrão tivesse acontecido. Sim, porque o Bolsonaro, ele estava, se você se lembrar bem, antes da pandemia, tinham manifestações marcadas, né? Tinha lá um negócio para protestar contra o Maia, tinha, assim, parecia que o cenário ia ser muito parecido com o que a gente observou em 2019. Né? O Congresso meio bravo porque o Bolsonaro não divide o poder com ele, né? Não, por bem ou por mal, que eu não tô fazendo juízo de valor entendi. Se o Congresso exigir é ruim. Tá? Não, tô dizendo, o Bolsonaro não quer dividir tanto o poder com ele. E aí ia rolar essa tensão entre o Congresso e o Executivo. Aí as pessoas... Né? A ideia, pelo menos, é você governa pressionando o Congresso via o público, né? E aí, se conseguir botar bastante gente, o Congresso vê que o Bolsonaro tem um certo prestígio, ou pelo menos a agenda dele tem um certo prestígio. Quando você corta essa possibilidade, o sinal informativo, o sinal de que o Bolsonaro é honesto perde o sentido.